Gente, vamos abrir no último capítulo de Filipenses. Eu estou numa aposta ali com o pessoal, eles estão apostando para ver se eu prego abaixo de 30 minutos. Ismael, É a partir do momento que eu começar o sermão, não é na leitura, hein? Não sei para que eu fui entrar nessa aposta, mas... Filipenses capítulo 4. Nada, rapaz, nada. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante o estudo que nós temos feito nesse livro de Filipenses. Eu confesso que o meu coração muito se alegra pela vida do Jefferson, pela vida do Eduardo, que se prepararam tão bem para trazer estudos tão profundos, né? Conversando com vocês eu percebo tanto de coisa que está ficando nos nossos corações desses estudos, e esse último capítulo, esse fechamento aqui, tem tudo a ver com tudo que foi falado até agora, tá? Preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o cuidado, o qual também já tinhais antes, mas nos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Mais uma oração, vamos lá. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa-nos agora no entendimento, ainda que de forma um pouco panorâmica, Senhor, mas na compreensão das palavras de vida que o Senhor nos dá neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vocês já perceberam como em Brasília, nesses últimos anos, se multiplicou a quantidade de maratonas que acontecem domingo de manhã? Já perceberam isso? E é interessante que não é só corrida, é sempre corrida com algum nome, não é? Corrida de Reis, Maratona da Cidade. Qual? Vocês lembram de alguma outra? Qual? Corrida do Fogo, né? Não quero nem saber como é que essa acontece, né? Ah, dos bombeiros, tá bom, tranquilo, para apagar o fogo, né? Mas tem várias dessas corridas, e tem se multiplicado também a quantidade de pessoas que praticam essas corridas. Gente, virou uma moda em Brasília, esse negócio, né? De você se associar a um grupo de pessoas, seja para sair bicicletando por Brasília fora, ou para correr nessas maratonas. E quando você vai conversando com o pessoal, a galera leva a sério, né?
pessoal compra kit, roupa, garrafinha e entra em todo aquele processo de treinamento. E o treinamento do pessoal, estou te falando, o negócio é sério. Você acha que é amador, mas não, é bem profissional. Eles têm horário para acordar, horário para dormir, eles têm horários de treinos durante a semana, eles treinam técnicas específicas para você otimizar a sua passada, como você reduzir o seu cansaço, aproveitar melhor o seu fôlego, e por aí vai. E tem gente aí que está emagrecendo horrores com essas corridinhas aí, estou pensando até também em adotar nela, só não dá porque no domingo é dia do Senhor. Mas, meus irmãos, o que é interessante é que nós estamos fechando esse livro, que é um livro sobre alegria, mas não é só sobre alegria, é sobre a corrida da alegria. Vocês perceberam como que a gente terminou hoje de manhã? Quando Paulo diz, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A linguagem de Paulo é linguagem de corredor, de maratonista. E meus irmãos, todos nós que somos chamados e justificados em Cristo, estamos nesse momento, nessa corrida. Sabia disso? Sabia disso? Por mais que você esteja sentado, cansado, piscando, beirando dormir, você está numa corrida. E se você está numa corrida, e se isso é verdade, e se você não pode correr dessa corrida, mas terminá-la como Jesus Cristo preparou para você terminar, você precisa aprender as técnicas da alegria. Você precisa não somente saber que você está numa corrida, mas saber o que fazer para que a sua alegria aumente em Cristo Jesus e você seja responsável por isso. Meus irmãos, cada um de nós deve intencionalmente trabalhar na nossa maratona em favor do reino de Deus. E esse último capítulo é sobre isso. É uma série de orientações que o apóstolo Paulo dá a essa igreja, como eles devem trabalhar em áreas específicas da igreja para melhorar nessa corrida. Mas são áreas que competem a nós também. Eu gostaria apenas de listar algumas para os irmãos que são a do próprio texto. Primeiro, o chamado que ele faz a essa corrida, no versículo 1. Olha o que ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. É uma corrida que deve ser diligente, firme, uma corrida perseverante. Meus irmãos, a palavra de Deus, a primeira dica é a perseverança. A palavra de Deus, ela não trata de alegria como sentimento. Está aqui a primeira bomba para você hoje à noite. Alegria na Bíblia não é simplesmente, que legal, coisas boas aconteceram comigo, por isso eu vou ficar alegre. Não. Alegria não é só sentimento, alegria é mandamento. Olha o versículo 4, olha o que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vocês perceberam? Que ele falou em forma de mandamento, de imperativo. Você deve se alegrar. Mas nem tudo está bem. Não importa, você deve se alegrar. Porque você deve buscar confirmação da sua identidade no Senhor e sempre buscar no Senhor a alegria. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na caminhada dele, ele tinha uma cruz pela frente. E nem por isso ele foi a pessoa menos alegre de todas. Pelo contrário. O autor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 3, ele diz que o Senhor Jesus Cristo olhou além da cruz, olhou além da ignomínia, da vergonha e do opróbrio, e viu a esperança de Deus na salvação dos eleitos. Isso é a alegria. Alegria é quando você não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Isso é alegria. Já cantou isso antes? Ou todo mundo aqui é muito novinho para cantar essas coisas? Ninguém nunca cantou, não olha as circunstâncias, não. Já cantaram? Então, é sobre alegria, gente. É olhar além das circunstâncias, visão além do alcance, é Thundercat, ok? Então, tem a ver com perseverança, é um chamado imperativo. E essa perseverança, ela vai resolver as áreas da nossa corrida que não estão tão boas. A segunda área é a área relacional. Olha o versículo 2, o problema que Paulo estava lidando. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Tá aí, bons nomes para você colocar nas suas filhas, Evódia e Sintique, tá? Mas qual que era o problema dessas duas mulheres? Elas aparentemente, pelo contexto, eram líderes na igreja, mas elas estavam brigando entre si. Duas líderes, amadas e respeitosas, tanto que Paulo fala no versículo seguinte, que elas auxiliaram e se esforçaram para ajudar o ministério do apóstolo Paulo, mas elas estavam batendo cabeça, elas não estavam concordando. E aí Paulo se dirige no versículo 3, está vendo? A ti, fiel companheiro de jugo, que ele não diz quem é exatamente, talvez seja Epafrodito, mas se for Epafrodito, ele está falando: Epafrodito, peço que você dê uma ajuda para elas, dá uma força, faz essas mulheres pensarem igual.
faz elas concordarem. Meus irmãos, eu gosto tanto desse coração paternal do apóstolo Paulo, que pega como se fossem duas crianças que estão brigando. Vem cá você, dá beijinho na amiga, dá abracinho agora, porque é feio brigar. Meus irmãos, é feio brigar. É o oposto da alegria. Não pensar em concordância, não pensar em harmonia, é o oposto do que Deus almeja para a gente. Por isso que a gente tem que se esforçar na igreja para alinhar nossos pensamentos. Isso é fácil ou é difícil, gente? Fala a verdade aí. É difícil, né? Gente, não importa se você é reformado, calvinista, até os reformadores não concordaram entre si muitas vezes e até brigaram de vez em quando. Mas eles se esforçaram muitas vezes para perdoar, para administrar o perdão e para caminhar juntos. Todas essas pessoas são cooperadoras. E é por isso que nós temos que estar nessa missão juntos. Cristo nos chamou para sermos cooperadores. Já imaginou se o cooperador fica brigando com o outro? É por isso que você não deveria se aproximar dos meios de graça do Senhor com arrogância, achando que você pode estar brigando com todo mundo, mas se reconciliando com Deus. Lembra disso? Participar da mesa do Senhor é estar brigado com meia torcida do Flamengo, e do Vasco, e do Fluminense. É dose, não dá. Você precisa buscar a unidade, por algo impressionante que Paulo fala no final do versículo 3. Olha aí. Com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Sabe por que você tem que concordar com seus irmãos e reconciliar com eles? Porque lá no céu, todo mundo entra junto. O nome está no livro da vida. A entrada já está garantida. Você já imaginou você brigar aqui, tem que reconciliar lá? Péssimo, né? Melhor resolver aqui do que esperar lá no céu para resolver essas coisas. Relacionamentos alegres são o alvo da caminhada cristã. Mas olha só, meus irmãos, que interessante. Também nós devemos ser conhecidos em terceiro lugar pela nossa moderação. Olha o versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Tem muita gente que não entende o que significa nessa caminhada sermos moderados. Mas sermos moderados, gente, é sermos pessoas sensatas, equilibradas, vivermos com uma noção boa daquilo que deve ser feito hoje em dia, com bom juízo. E por que Paulo está falando isso? Porque ele disse, olha, perto está o Senhor. Ele está se aproximando. Você vai viver uma vida louca, ou você vai viver uma vida de acordo com a medida da graça do Senhor, equilibrada? Gente, isso aqui é muito interessante, porque tem muita gente que acha que alegria é sinônimo de loucura. Já viu isso? Carnaval de Brasília conta essa história, não conta? Alegria, tô doidão. Aí o cara passa 4 dias acabando com a vida dele, acabando com a saúde, pegando todas as doenças sexualmente transmissíveis, e ele está bem. Pelo menos é o que ele pensa que ele está. Meus irmãos, alegria não é sinônimo de necessariamente você ser inconsequente, de você ser uma pessoa que vive de qualquer forma, não. Alegria é moderação. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é tão firme nisso, e ela associa isso à quarta técnica que a gente tem que treinar. Olha o versículo 6. Não andeis o quê? Ansiosos. Ah, pastor, esse é o versículo, né? Esse é o versículo, é esse aqui mesmo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu amo o fato de Paulo colocar ansiedade e alegria em contraposição. Você percebe? A ansiedade é aquilo que faz você perder as unhas, perder os cabelos, perder mais um monte de outras coisas no seu corpo e não conseguir nada só porque você roeu as suas unhas. A ansiedade, meus irmãos, eu ouvi isso do pastor Paul Tripp. Já ouviu falar do Paul Tripp? A ansiedade, diferente da legítima preocupação, é aquela coisa que faz você se afundar em preocupação dentro de você, egoísta, autodestrutiva. Em vez de olhar para o Senhor e para o bem do reino de Deus, você só está olhando para aquilo que parece fazer bem para você. Agora, meus irmãos, eu sei que tem muita gente hoje que tem diagnóstico de ansiedade, de depressão por aí, tá? Eu sei que tem muita gente. Mas o que tem muito terapeuta e muito psicólogo e muito psiquiatra que não está dando a solução verdadeira para o povo de Deus, isso está aos montes aí também. Porque a Bíblia dá a solução para a ansiedade. Você viu aí no texto? Antes, sejam conhecidas do Senhor diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Gente, o antídoto para viver ansioso e depressivo é orar. São petições nas quais as coisas que me preocupam, agora eu não fico carregando elas sozinho, mas eu entrego a Deus em oração. Eu falo, Senhor, está aqui, olha, está aqui o que me preocupa, está aqui o que me tira o sono, o que me dá insônia, está aqui, Senhor. E veja que não é só qualquer oração e súplica. Você viu que ele falou que é com ações de graças. Perceberam?
quero ver se vocês estão acordados aí. Que diferença faz ações de graça na hora que a gente está pedindo a Deus? Alguém consegue me responder? Tem balinha aqui, viu? O coração grato, ele é menos... Ele vai saber mais do que Deus já fez para ele no passado. O coração grato está mais ciente daquilo que Deus já fez por ele no passado. E, consequentemente, ele reclama menos. É isso? Vocês concordam? Tá certo, top. Tá vencido, mas tá gostoso. Meus irmãos, quando a gente só pede a Deus sem gratidão, a gente se esquece de contar as bênçãos, que nem o outro hino fala, lembra? Conta as bênçãos, diz, contação completa. E recebidas a divina mão, Muitas elas todas de uma vez, onde era surpreso quanto Deus já fez. Isso aí, viu? Quando você conta as bênçãos, que é bíblico, está nos Salmos, você começa a perceber que Deus já fez muito mais do que você está pedindo. Que Deus já tem te livrado, sustentado, dado saúde, dado alegria, e que na verdade, os motivos para que você fique verdadeiramente ansioso são quase ínfimos perto do cuidado de Deus. Você consegue ver o cuidado de Deus na sua vida? De verdade. Nesse acampamento você consegue ver? Você podia não estar aqui nesse acampamento, você podia estar em qualquer outro lugar, curtindo a vida, mas o Senhor de alguma forma trouxe para um acampamento que talvez você achava no início ia ser meio chato, e acabou sendo legal, né? O pessoal até joga truco bacana, o pessoal conversa sobre coisas interessantes, e a palavra do Senhor vai transformando os nossos corações. Quando eu me alegro no Senhor em ações de graça, eu não tenho tempo para ser ansioso. Pelo contrário, Deus promete para mim o que no versículo 7? Vamos ler juntos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A maior busca que o mundo pós-moderno tem nos seus anseios hoje é por paz. Paz, não é verdade? Não é o que as pessoas querem. As pessoas estão fazendo de tudo para que encontrem paz de espírito. A Bíblia deixa bem claro que somente aqueles que descansam em Deus, que lançam sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, só esses podem experimentar a profunda e verdadeira paz. Você está vendo como Deus vai corrigindo a nossa caminhada? Aqui agora, mais um item da nossa caminhada, o quinto item. Paulo vai falar agora da alegria em ser dadivoso e generoso. Olha o versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Meus irmãos, ele vai, aqui tanto no versículo 10, quanto lá nos versículos 14, 15 e 16, ele vai falar que na verdade, esse momento, essa alegria dos filipenses de servir, tem alegrado o coração do apóstolo Paulo. Não somente por causa do suprimento que ele está recebendo, mas como ele diz lá no versículo 17, olha lá. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Meus irmãos, ao ser dadivosa, ao ser generosa, essa igreja estava demonstrando um grande aprendizado na alegria do Senhor. Eles faziam de coração aberto. Paulo fica tão impressionado com eles, porque eles não eram lá assim, uma igreja muito rica, não. Mas quando ele estava em Tessalônica, o que ele diz aqui? Eles chegaram a doar 2 vezes para ele. Quando ele começou o ministério dele, como missionário, quando ele fala que quando o meu evangelho começou lá na Macedônia, essa foi a única igreja que se comprometeu com esse negócio de dar e receber. É o que ele diz aqui. Você já imaginou? Para um missionário que está começando o seu projeto missionário, né? Eu lembro quando eu estava indo para os Estados Unidos, e outros missionários que eu vejo, você vai lá conseguir doadores, né? E o missionário faz orações fervorosas para que Deus levante mantenedores para que possam sustentá-lo no campo missionário, porque não é um custo pequeno. E aí você faz todo aquele trabalho, todo aquele marketing, manda cartinha, liga nas igrejas, e de repente só uma igreja se compromete com você. Seria um tremendo banho de água fria, né, meus irmãos? Mas não é o caso do apóstolo Paulo. Ele está feliz com esses irmãos, ele não está reclamando, ele está feliz justamente porque o que ele está vendo no coração deles é que o evangelho está fazendo uma obra tremenda no coração deles, a ponto de eles darem dadivosamente e receberem o evangelho dadivosamente. Meus irmãos, eu acho que todo missionário que leva a sério o evangelho, a maior alegria dele não é só receber dinheiro, não. A maior alegria é ver se a igreja faz isso como um ato de louvor a Deus. Sabe que quando nós pedimos ofertas missionárias, quando a gente vai recolher dízimos e ofertas na igreja, honestamente, meus irmãos, o que menos importa para uma igreja é somente a quantidade, não é somente a quantidade de dinheiro.
mas é se o espírito de adoração acompanha isso. Sabe por quê? Se o espírito de adoração acompanha isso, vai acompanhar todo o resto também. Todos os outros atos dadivosos serão feitos de coração, seja na hora de dar o dízimo ou na hora de dar carona para alguém na igreja, seja na hora de você dispor o seu tempo para ajudar alguém, seja na hora de você doar dos recursos que Deus te tem dado, os seus conhecimentos, para ajudar no reforço escolar de alguém, para ajudar com conhecimento técnico. Ou seja, a raiz de um coração transformado é o alvo da igreja. Meus irmãos, é o crédito que chamava a atenção do apóstolo Paulo, serem dadivosos no seu coração. Veja que tem aqui ainda mais uma característica que a gente passou por cima de propósito, mas é o contentamento, e eu deixei essa para o final de propósito, tá? Talvez um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 11: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, talvez um dos maiores mistérios da caminhada de alegria, e a gente já começou até aqui na juventude alguns meses atrás, um dos maiores mistérios é o contentamento. Pergunta para vocês: o que é ser contente? O que é ser contente? Tem muita gente que acha ser contente, gente. Contente na sociedade é sorriso no rosto, né? Eu estou contente, estou feliz, estou contente. Mas contentamento, gente, é um conceito tão profundo, porque significa um senso de suficiência em Deus. Contentamento não é só quando você tem tudo o que você gostaria de ter, mas contentamento é quando você entende que Deus te deu tudo o que você precisa ter a partir dele. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vamos ler juntos o 13? Tudo posso naquele que me fortalece. O pessoal adora tirar esse texto de contexto, não é verdade? Tudo posso naquele que me fortalece. É poder, é manto, é fogo. Não é o que o povo faz? Tudo posso, tudo posso. Só que esse tudo posso de Paulo aqui é dito numa situação de adversidade. É quando só uma igreja decidiu ajudar ele, e ele vira para essa igreja e fala assim: tô de boa. Que foi o que a minha filha aprendeu a falar outro dia. Vocês estão rindo, mas ela estava doente. Vou contar essa, porque vai estourar o meu tempo da minha aposta. Mas ela estava doente, e ela, lá em casa, eu e Débora morrendo de preocupação, que a gente achou até que com dengue ela estava. Aí botamos ela na cama com a gente, fizemos carinho. Filha, você está bem? Aí ela falou: papai, eu estou de boa. Meus irmãos, eu quase morri do coração naquela hora. Um misto de fofura com quem te ensinou a falar assim? Quem você pensa que é? Estou de boa, papai. Você lembra, né, meu irmão? Gente, estar contente em Deus é estar de boa em toda e qualquer situação. Isso, meus irmãos, isso é um mistério da maturidade cristã. Quem está firme na rocha não depende dos resultados dessa vida para ser feliz. Não depende de aprovação num certo concurso, não depende de uma promoção no emprego, não depende nem de uma cura de uma doença na sua família. Porque Paulo esteve em todas as piores situações e as melhores situações que uma pessoa poderia estar, e em todas elas ele estava de boa. Você entende? Ele estava suprido no Senhor, por causa do que nós falamos hoje de manhã, irmãos. Aquilo que ele tinha em Cristo era superior a todas as coisas desse mundo, a ponto delas serem refúgio, serem lixo para ele. Não importava, porque Cristo era a suficiência dele. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso. Quando nós estamos contentes e supridos no Senhor, isso é tão agradável a Deus, que Deus até se agrada de dar aquilo que a gente não necessariamente precisava, mas simplesmente porque Ele nos ama e quer nos ver bem. Veja o que Ele diz no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está falando: vocês estão agindo assim, Deus é tão bom,
que Ele vê essas coisas e Ele se alegra de dar a vocês aquilo que vocês precisam. É uma relação de mutualidade tão interessante, meus irmãos. Muita gente tem dificuldade de entender, porque a teologia da prosperidade danificou muito o nosso entendimento, mas a gente esquece que a Bíblia ainda fala de recompensa. Deus recompensa a obediência do seu povo. Nós não deveríamos barganhar com Deus por causa disso, mas a Bíblia diz que Deus graciosamente nos dá muito mesmo quando fazemos pouco, não é? Você lembra? Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Esse é o padrão da misericórdia de Deus. Só misericórdia. Por isso que não dá para barganhar com Deus. Você nunca poderia extrair de Deus essas coisas. Mas Deus é tão amoroso e misericordioso que Ele nos supre e nos dá além daquilo que tudo, daquelas coisas que nós precisamos. Meus irmãos, esse é o encerramento. Esse é o tom final. Olha o versículo 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E assim ele encerra aquilo que eu falei no primeiro dia, a carta da alegria de Deus, que tem uma introdução, que tem um meio e uma conclusão. Começa com o Evangelho de Cristo Jesus da parte do nosso Senhor, Deus e Pai, e termina com o Evangelho de Cristo Jesus. Porque esse apóstolo sabe que Cristo é o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Meus irmãos, eu quero perguntar para vocês, como vai a maratona da alegria? Faz uma análise aí das suas técnicas de corrida da vida cristã. Aonde está precisando melhorar? É no contentamento? É na ansiedade que está pegando? É nas brigas de relacionamento? Tem alguma pendência que precisa ser resolvida nos seus relacionamentos com a igreja? Ou você é uma pessoa naturalmente brigona e faz briga com todo mundo? Qual é a área? Qual é a área que o Senhor deseja trabalhar no seu coração? É muito importante que você olhe para essa lista de Paulo e para as outras listas de Paulo e se pergunte: será que na minha identidade em Cristo eu estou correndo bem essa corrida? Eu estou sendo um maratonista que Deus quer? Será que eu estou conseguindo vencer os obstáculos? Quantos de vocês já ouviram falar de Vanderlei Cordeiro? Se não ouviu falar, eu conto para você. Vanderlei Cordeiro, maratonista brasileiro. Até o momento que ele foi correr uma maratona nas Olimpíadas, ele não era assim tão conhecido, se não fosse pelo que aconteceu. Lá ia o nosso brasileiro para tentar ganhar, enfim, uma medalha de ouro para o Brasil, porque a gente estava sem medalha de ouro. Tá? Pensa só, um desastre, a gente não conseguia ganhar nada. Mas estava lá o Vanderlei Cordeiro, na frente da maratona mais longa das Olimpíadas, na chegada do estádio. Meus irmãos, ele já estava na reta final, antes de entrar no estádio, quando aparece um padre escocês. E, como é que é? Irlandês? Irlandês. Finlandês. Irlandês. Padre. Ok, padre. Padre. Escócia por isso. O padre, gente, um padre, ou pelo menos um cara vestido de padre, querendo fazer um protesto político, entra e ele arrasta o Vanderlei para fora. Gente, imagina, todo mundo assistindo como se fosse final de Copa do Mundo da seleção brasileira, e me entra um padre no meio da prova e arrasta o Vanderlei para fora. E ele é ultrapassado. Gente, eu nunca fiquei tão irado na minha vida. Eu falei: o que está acontecendo nessa porcaria dessas Olimpíadas? Ira, chateação. E ele é ultrapassado. E, gente, você tinha que ver a cara de todo mundo assim, tipo, ninguém vai fazer nada com relação a isso. A prova continuou. O Vanderlei se desvencilhou lá do cara, me larga a miséria, e voltou para a prova. Atrás, um bando de gente. E ele continuou correndo, 2 lá da frente avançaram, e ele ainda ultrapassou mais alguns. Ele entrou no estádio, o primeiro chegou, o segundo chegou, e o Vanderlei ia chegar em terceiro lugar. Meus irmãos, terceiro lugar, do cara que estava na frente, disparado. Qualquer um ficaria totalmente indignado. Se eu estivesse no lugar dele, eu estaria irado. Mas não era assim que o Vanderlei estava, né? Quem lembra do Vanderlei chegando naquela prova? Sorriso, contentamento e alegria. Eu trabalhava no hotel Blue Tree, lá perto do Palácio da Alvorada, em 2005, um pouquinho antes de sair do meu emprego. Estava terminando o meu turno da noite, 11 horas, fechando tudo, e de repente quem entra na minha sala para usar um dos computadores? Vanderlei Cordeiro.
Meus irmãos, eu falei assim, gente, é o Vanderlei da prova. Aí eu fui falar com ele, falei, Vanderlei, eu sei que você não me conhece, mas eu sou seu fã. Eu falei assim, Vanderlei, eu queria te fazer uma pergunta, antes de pegar um autógrafo seu. Quero fazer uma pergunta. Como foi que você terminou aquela prova? Sabe qual foi a resposta deles, meus irmãos? Jesus me sustentou. Glória a Deus. Jesus me sustentou. Glória a Deus, é isso mesmo. Meus irmãos, quem está em Cristo termina a prova fazendo aviãozinho. Não importa se você chega em primeiro, em segundo, em terceiro, o contentamento do Senhor te sustenta até o final. Meus irmãos, nós estamos aqui correndo essa prova, e a gente já vai chegar fazendo aviãozinho, porque Jesus já entrou de aviãozinho na eternidade, e voltará para nos buscar, e nós estaremos contentes na presença dEle, independente das circunstâncias. É melhor começar agora, que a alegria do Senhor, meus irmãos, seja o poder de Deus para nos sustentar nessa maratona até o final, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque nessa maratona da vida cristã, tem muito padre tentando tirar a gente da prova, tem muito obstáculo, tem muita provação e adversidade, Senhor, mas nós te louvamos, porque aquele que verdadeiramente venceu a corrida, já está nos aguardando, e mais, voltará para nos resgatar em poder e glória. Obrigado, porque na verdade é Ele que nos faz correr juntos, que nos sustenta com poder, com promessas, com vida, Senhor. E por causa de toda a alegria que nós temos em Cristo Jesus nessa noite, queremos nos render à Tua alegria, Senhor. Queremos nos render ao Teu louvor, à consagração do nosso ser por completo, e pedir que o Senhor, em nome de Jesus, elimine de nós o descontentamento, a ansiedade, a depressão, Senhor, as brigas e quaisquer outros obstáculos que nos impedem de correr adequadamente essa corrida, Senhor. Queremos imitar o nosso Mestre, aquele que realmente não fez caso de nenhum desses obstáculos, mas seguiu para a cruz, venceu a cruz e venceu a corrida. Senhor, abençoa o povo de Deus, abençoa a minha vida, Senhor. Ela não é fácil, essa corrida, mas queremos, assim como nosso irmão Vanderlei Cordeiro, estar firmados em Jesus para vencer a prova, em nome de Jesus, amém.